Diogo Lincoln Rezende é o assessor parlamentar acusado de agredir o repórter cinematográfico Rogério de Paula durante a cobertura da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Diogo pertencia ao gabinete do vereador Robson de Souza, do PSDB, e foi exonerado do cargo. Em nota, a Câmara de Três Rios disse que não compactua com qualquer tipo de violência e desrespeito, ainda mais com um jornalista, no exercício da sua função. O Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro e a Federação Nacional dos Jornalistas emitiram uma nota conjunta de repúdio ao ataque. Abre aspas. A FENAGE e o Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro repudiam e condenam mais esse ato de violência contra um trabalhador da mídia. Ao mesmo tempo, cobram das autoridades a apuração e punição do agressor. Fecha aspas. A Polícia Civil informou que a vítima será ouvida após ter alta médica. Diogo Rezende também prestará depoimento. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem para apurar o crime de lesão corporal. Muito bem, episódio lamentável e vergonhoso. Ainda bem que a Câmara lá do município, ou o vereador, né, exonerou imediatamente esse delinquente, né, e ele acabou sendo preso também. Mas eu vou deixar para o Joaci Loura falar sobre isso, o comentário sobre esse assunto. Joaci, você tem 30 segundos a mais, que você queria falar sobre um assunto anterior. Para superar os desafios do amanhã. Sobre o que cabe com esse sujeito aí que fez isso. Cícero, na verdade, eu apenas queria falar muito rapidamente a respeito daquela situação de, juridicamente, né? Eu acho que muita gente pode não concordar com o que eu vou falar, mas o fato de você extrapolar naquilo que você está dizendo, isso não é proibido no Brasil. Você pode falar tudo, só que você vai ser responsável por tudo que você falar. Então, o que na verdade a Justiça Eleitoral quis fazer quando editou a Resolução 23.714, agora, quinta-feira, foi dar efetividade às suas decisões. Aí a gente pode tratar e discutir essa questão mais futuramente. Mas, nesse caso aí do cinegrafista, eu penso que, se a gente parar para pensar, eu assisti o programa e sou um telespectador assíduo aqui do programa, semana passada foi dito aqui nessa bancada que a Jovem Pan extrapola em muito. E por que eu estou falando da Jovem Pan? A Jovem Pan tem uma certa culpa nisso aí. A Jovem Pan há muito tempo vem passando dos limites. A Jovem Pan vem recalcitrando de forma arbitrária na forma de fazer jornalismo. A Jovem Pan, ela não tem responsabilidade naquilo que fala, mas a Jovem Pan coloca esquerda e direita. Não. A Jovem Pan é uma rádio, é uma TV panfletária. Mas a Globo também é. Mas não naquele limite de excesso que a Jovem Pan vem trazendo. A Jovem Pan, ela chega a retratar e dizia, de fato, concorde ou não, eu não tenho paixão nenhuma pelo Luiz Inácio Lula da Silva, mas eu tenho que concordar que, juridicamente, hoje ele é um cara que não tem decisão condenatória nenhuma, e todos os processos foram anulados. Ele é preso de forma presumida um inocente, até que prove ao contrário. Quem quiser chamá-lo de qualquer adjetivo, pode chamá-lo, mas eu, juridicamente, não posso fazer e desconhecer a Constituição, que ele é um inocente nesse momento. Estou dizendo aqui, por favor, não estou apoiando, não, mas juridicamente eu não posso passar a mão em cima da realidade do que está acontecendo. Agora, isso que aconteceu, para mim, é lamentável, me solidarizo, porque aqui e acolá eu tenho uma vinculação com a imprensa, apresento, né, nos sábados um programa de TV junto com outros profissionais e, de fato, lamento muito que isso tenha acontecido e que, mais uma vez, nós estamos falando de atrocidades que o país vive faltando 5 dias para a eleição. Moisés, um fato inadmissível, né? Bem, eu quero aqui falar a respeito do jornalista ali. Eu acho que só lesão corporal é muito pouco.
Ele devia ter um agravante ali de agredir um profissional no exercício da função. Acho que deveria ter um outro mecanismo onde ele pudesse ser penalizado de uma maneira maior. É muito pouco ali. A pessoa está trabalhando e viu um elemento grande daquele jeito, com raiva, com ira. Aliás, pessoal, eu até peço que a gente seja mais pacientes. Eu discordo aqui dos meus colegas, mas ninguém vai aos tapas, ninguém. Isso não existe, pessoal. Vamos ter mais calma, né? Então, esse é um ponto. Eu acho que deveria ser agravado. Só lesão corporal é muito pouco. E depois cobrar dele indenização e outras coisas aí para ele aprender. Para ele aprender a respeitar, principalmente quem está trabalhando. Com relação ao doutor Joaci e ao meu amigo, o professor Ebert, eu quero discordar de ambos, com todo o respeito do mundo. Primeiro, eu vou começar pelo Ebert, a paulada primeira no Ebert. Quando ele disse que é solidário ao presidente Lula, que ficou um dia preso injustamente, que se comparou a Lula. Eu quero me solidarizar com o povo brasileiro, que foi roubado, que foi dilacerado. Milhares de vidas se perderam por causa de um elemento que instalou no Brasil uma quadrilha e que roubou bilhões e bilhões da sua saúde, do seu futuro e das pessoas. Eu sou solidário a você, povo brasileiro, e não a ladrão. Sou solidário a você. Com relação ao doutor Joaci, quando ele fala da Jovem Pan, a Jovem Pan tem ponto e contraponto. O que eu não vejo, eu assisto todas as emissoras, doutor Joaci, e eu vejo a peia que o Bolsonaro leva. Hoje, vou só lhe falar hoje da Globo News. O Bolsonaro não gosta de mulheres. Ele odeia mulheres. O Bolsonaro não gosta de pretos. Os jornalistas da Globo News falando, não gosta de mulheres, não gosta de pretos. O Bolsonaro não gosta de pobres. Isso, jornalistas, Zezinho, falando ali sem o menor filtro. E isso a semana inteira, reiterado. Um gabinete do ódio, que tem um gabinete não sei por onde, que nunca mostra esse gabinete, que não tem uma gravação, que não tem um repórter investigativo que pegou esse gabinete, 4, 5 pessoas ali, usando dinheiro público e fazendo perversidade. Nunca tem nada. É só uma fala, mas que desgasta. Globo News e CNN atacam o presidente 24 horas. E eu não vi nenhuma ação do Xandão ou do TSE contra esses elementos. Então, pessoal, não pode atacar só uma emissora. E outra, doutor Joaci, foi proibido uma fala futura. Por exemplo, eu não posso chamar o Lula de ex-condenado ou de ladrão. Uma pessoa que foi condenada. Mas eu posso chamar o presidente Bolsonaro de genocida segundo a Carmilusa, doutor Joaci. Isso é admissível? Isso é razoável, Zezinho? São coisas diferentes, Moisés. Tá, então pode explicar juridicamente. São coisas diferentes. Então explique aí para o nosso povo, para a gente entender. É um adjetivo que estão utilizando de forma geral. Agora, estão vilipendiando... Tá, vamos lá, vamos para o termo, só para o telespectador DDD. Genocídio é aquele que mata deliberadamente minorias. Pois é. Que mata minorias deliberadamente. Eu coloco uma pergunta. Por que então a campanha do Bolsonaro não entra com ação contra Não, mas é só para você entender, telespectador. Não, você sabe que é o termo genocida? A justiça não age de ofício. Eu decido hoje que eu vou matar todos os gays. A justiça não age de ofício. Aí eu saio matando. O presidente... Não, foi questionado. Ela negou. A justiça não age de ofício. Não, doutor, foi questionado. Eu já disse... Foi questionado e negou, Zezinho. O eleitoral do Bolsonaro tem fraquejado. Isso não, eu não concordo. Sabe por quê, doutor, que eu não concordo? Mas me dá 15 segundos. Peraí. Moisés, eu quero fazer uma pergunta, Moisés. Eu vou embora e... Moisés, é 15 segundos. Eu discordo, doutor. Sabe por quê? Porque quando você entra... Pessoal, corta o microfone do Herbert. Conclui aí, por favor. Para você que está em casa e é leigo no assunto, os tribunais superiores vai muito de conhecimento de quem vai julgar a tua causa. E, às vezes, os advogados do Lula têm muito mais conhecimento e muito mais abertura do que os advogados do Bolsonaro. Eu posso fazer... Está dizendo, então, que os advogados do Lula são mais competentes. É isso, né? Herbert Lins, agora é sua vez. Eu só não entendi o Cícero Vargas. Se você está se Porque Getúlio Vargas era gaúcho igual a você. Se você está se referindo ao Vargas, que eu imagino quem seja, aquele que criou a lei trabalhista. Tá. Então tá, vai lá. Fascista. Fica à vontade. Vamos lá. Fascista? Isso mesmo. Todo mundo para você é fascista. Inclusive entregou Olga ao regime nazista. Ok. Pronto. E mandou prender o Marechal Rondon. E ele não teve participação no diário da Anne Frank lá também? Vamos lá. Primeiro eu reprovo essa ação do que houve com o cinegrafista. Isso faz parte dessa mídia marrom que vem polarizando, né, a política brasileira, vem incentivando e levando as pessoas, né, a despertar um sentimento muito horrível, que é o sentimento do ódio. Hoje eu conversando com um vizinho, né, o Júnior Albuquerque,
policial militar aposentado. Eu fiz ele lembrar que ele é da nossa idade, Joaci, e o Cícero... É que o Herbert virou contador de história aqui, a gente está aqui para discutir o tema, ele está contando história. Contador de história. Eu não interrompi em momento nenhum. Virou contador de história. E aí eu conversando com o vizinho e lembrando a ele que as ações dos bolsonaristas de hoje se assemelham e parecem muito os militantes do PT, da CUT, do MST, da década de 80 e 90. Muito bem. Isso? Aí, para eu concluir, eu deixo uma pergunta no ar para o Moisés responder depois. Ele, né, disse que foi uma quadrilha que tomou conta do país, mas era um governo de colisão. Inclusive que o Partido Republicano Brasileiro fazia parte dessa colisão. Eu pergunto a você, Moisés, o PRB também fazia parte dessa quadrilha que administrou o país junto com o PT? Muito bem. Inclusive o bispo Crivella, que era ministro da Igreja Universal do Reino de Deus. Depois do nosso ilustre Forrest Gump, que ao que parece ele não conhece nada sobre Anne Frank, é a sua vez, o Ricardo Frota, por favor. Você que não leu nada sobre obra, Benário Preste. Cícero, eu repudio qualquer tipo de violência, né? Então, isso que aconteceu tem que ser punido, vai ser punido, né? Independente de que lado. Eu sempre falo aqui, não é porque uma pessoa que supostamente apoia Bolsonaro outorgou uma procuração para ele praticar aquele ato. Da mesma forma como pessoas ligadas ao PT fazem coisas horríveis e não podem atribuir a culpa ao Lula. Então, cada qual assuma a sua responsabilidade e arque com as suas atitudes. Sobre o que eu vou discordar com o que o Herbert, com o que o Loura falou, em relação à questão do Lula, né? Quando a gente fala ex-condenado, ex-presidiário, onde que está a mentira? Porque o que me parece, ele cumpriu 580 dias na cadeia. Então, quando alguém da Jovem Pan, o ex-condenado, o ex-presidiário, onde que está a mentira? Diferentemente do que você colocar genocida, você atribuir mortes a uma pessoa que não tem nada... Ricardo, eu sou ex-presidiário, então, tá? É diferente. Da Operação Apocalipse. Ué, e aí? Tu mesmo acabou de falar que é ex-presidiário. Então pronto, então não precisa eu repetir. Tu acabou de falar que é ex-presidiário. Só que eu fui inocentado em primeira instância. O Lula não foi inocentado em primeira instância. Mas se presume... Você acabou de ouvir do próprio Joaci, seu colega de direito. Sim, cada qual com a sua opinião. Eu divirjo de uma série de juristas, como eu sou de acordo com inúmeros juristas, cada qual com a sua opinião. Aqui a gente tem embate de ideias, a gente diverge em muitos assuntos, ninguém é dono da verdade, ninguém tem a verdade absoluta, né? Exceto o que parece aí o STF. Então, que tem feito aí decisões absurdas. Então, querer atribuir a apoiadores uma situação que não foi outorgada, não tem nada a ver. Então, o Herbert ele tenta desestabilizar a gente quando está tentando desenvolver uma linha de raciocínio. Herbert, fica quieto aí só por 10 segundos, só para eu concluir. Então, Moisés, tu falou aí uma grande verdade. CNN, UOL, Folha de São Paulo, Rede Globo, batendo todo santo dia, desde o primeiro dia de mandato do presidente Bolsonaro. Isso ninguém fala nada, isso pode, só não pode quando é algo em favor do presidente. Aí pronto, aí tá errado. Onde que está essa justiça? Dois pesos e duas medidas? Não, isso não existe. Eu acho que a gente tem que ponderar, sem paixão. Eu sempre falo aqui, eu sou de direita, mas eu não concordo com tudo que o Bolsonaro fala, não. Ou faz. Tem inúmeras atitudes que eu discordo. Mas a gente tem que ponderar, a gente tem que colocar na balança e parar de paixão. Então, quando fala ex-presidiário, é porque foi, efetivamente. Agora, colocar situações como genocida do Bolsonaro, isso daí não foi, isso daí é mentira. É impressionante, né? Como vocês parecem estudantes do primário, né? Que não se contentam em debater. Gente, o assunto nesse momento é a agressão ao cinegrafista de uma afiliada da Rede Globo.
Vocês misturam as coisas, sabe? Cansa esse negócio, entendeu? E aí toma todo o nosso tempo, todo o nosso roteiro, a gente já está em cima do horário aqui de chamar. E por que o senhor não interrompe, mediador? Zezinho, por favor, e a gente bom, Ricardo, o senhor não interrompe. Vou deixar para o Zezinho falar agora, porque tem um episódio aqui que ocorreu, né, de truculência e que a gente repudia. Mas depois eu concluo, vou na sequência do Zezinho. Sua vez, Zezinho. Olha, é lamentável a gente, todo profissional que sai de casa para trabalhar em pleno domingo, vai lá para exercer a sua profissão e vai ali para trabalhar e vem um indivíduo ali, partidário, e vai lá e agride, o cara está na UTI. Isso é vergonhoso, tem que respeitar. Se cobra tanto, fala tanto em liberdade, liberdade de opinião, de expressão. Então, tem que respeitar. Aqui, quando teve a queima das balsas, uma repórter nossa daqui, ela foi agredida aqui por um cidadão chamado, que até hoje ficou pedindo desculpa e não veio aqui ainda, chamado Daniel, ali da SESDEC. Ele chegou, agrediu a nossa repórter. É vergonhoso, é lamentável. É um policial militar que trabalha como fotógrafo, Zezinho. Isso. Então, isso é lamentável a gente ver agredindo, né? Então, a gente, olha, eu vejo o seguinte, não dá mais, a gente já viu cinegrafistas aí morrendo por bomba, olha, é algo assim. Mas eu não posso perder, se eu sei que você já estourou o tempo e muito. Herbert é igual aquele rapaz seguinte, tá parecendo aqueles bêbados de boteco, contador de história, que chega aqui e fala de livro, de coisa, ele desvirtua o assunto. Eu não tenho culpa se você não lê, Zé. Por favor, você trava o debate. Vamos se ater ao tema. Pera aí, Herbert, por favor, deixa eu tô no debate. É um minuto, você eu travo o debate. Você é tipo aquele livro, Como Vencer um Debate Sem Argumento. É igual você.